Hello, guys! Olha só, hoje a gente vai falar um pouco sobre conjugação verbal do verbo to have e dos modal verbs, né? Como é que funciona, como é que é o esquema, porque quando a gente fala do verbo to have e dos modal verbs, a regra principal ela muda, né? Então aqui a gente tem aqui, ó, como regra geral, se adiciona o S, ES e IES quando a gente está conjugando um verbo na terceira pessoa, né? Então, por exemplo, o verbo to drink, quando a gente fala eu bebo, I drink. Quando eu falo ele bebe, he drinks, né? A gente acrescenta o S. Quando a gente está falando do verbo to have, que é o verbo ter, por exemplo, é uma exceção, né? Então, por exemplo, quando eu falo eu tenho, eu falo I have. Você tem, you have. Quando eu falo ele tem, he has, né? É diferente essa palavra, então a gente vai usar uma palavra um pouco diferente. She has, ela tem. It has, isso, aquilo, ele, ela tem. We have, nós temos. You have, eles, vocês têm. E eles têm, they have. Então a gente vai usar o has quando a gente está conjugando na terceira pessoa, beleza? Isso apenas para o verbo have, logicamente, né? O verbo ter. Então, por exemplo, aqui a gente tem, ó, I have money. Eu tenho dinheiro. I have money. Se eu fosse falar na terceira pessoa, she has money. Então, ela tem dinheiro. Então, eu mudaria essa palavra aqui. Então aqui, ó, she has a big house. Então ela tem uma grande casa, ela tem uma casa grande. Então she has a big house. Ela tem uma casa grande. Então conjugado na terceira pessoa, o verbo to have vai virar has, beleza? Então olha só, quando a gente está falando de modal verbs, né, ou como por exemplo o verbo can, modal verb é uma classe, é um grupo de verbos que eles não têm muita modificação, né, principalmente quando está sendo conjugado. E, enfim, eles têm uma característica um pouco diferente, que não vem ao caso agora, né? Mas é um grupo de verbos, né? Alguns deles são o can, o could, o should, o must, né? Então, por exemplo, o verbo can, o verbo poder, né? A gente usa normal. Então, I can, eu posso. He can, ele pode. Então, não muda o fato de ser terceira pessoa, tá? A gente sempre vai conjugar como o verbo can. Então, he can swim very fast. Ele pode nadar muito rápido. Então, se eu fosse botar aqui como eu só mudaria o pronome. Ó. I can swim very fast. Eu posso nadar muito rápido. Então, a gente não muda o verbo can. Beleza? É um modal verb que a gente não usa. Outro modal verb, o should, né? O deveria. Então, Alison should study more. Então, Alison deveria estudar mais. Então, o should também não mudaria aqui. Então, no lugar de Alison, poderia botar eu, né? Então, I should study more. Eu deveria estudar mais. Não muda absolutamente nada na conjugação, mesmo na terceira pessoa. Assim como could, né? O poderia, né? It could kill you. Isto poderia matar você. Então, it could kill you. Não muda o fato de estar na terceira pessoa. O could mesmo estando na terceira pessoa, ou na primeira, ou na segunda, tanto faz. A gente deixaria do mesmo jeito. Então, you could kill me. Você poderia me matar. I could kill you. Eu poderia matar você. Não modifica o could, beleza? Então, não modifica o can, não modifica o could, não modifica o should, nem o must, nenhum, beleza? Nenhum modal verb. Mas olha só, se a gente está usando o can como verbo enlatar, daí é outra história, né? A gente tem que usar a conjugação comum, que nesse caso aqui é adicionar o S. Então, that company cans seafood. Então, aquela companhia enlata frutos do mar. Então, o verbo enlatar na terceira pessoa vai ter que ser conjugado daquela maneira padrão que a gente já ensinou, que eu já ensinei do outro vídeo. Beleza? Então, nesse caso aqui só adiciona o S. Então, tomem cuidado quando vocês virem o verbo can, que pode ser o verbo poder, como pode ser o verbo enlatar. O que vai definir se é uma coisa ou outra é o próprio contexto da frase. Né? Então, aqui, ó, that company pode frutos do mar, ou aquela companhia pode frutos do mar, ou aquela companhia enlata frutos do mar, né? Então faz mais sentido usar o verbo enlatar aqui em português. Então, nesse caso, é o verbo enlatar que está aqui e a gente precisa sim fazer a conjugação. Se eu fosse falar que eu enlato frutos do mar, I can seafood. That company cans seafood. Beleza? É isso aí, pessoal. Quem gostou, avalie o vídeo, por favor. Deixa um comentário aí do que vocês acharam, se vocês entenderam, se foi simples, se ficou um vídeo muito curto. Enfim, comente o que vocês quiserem aí, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!